Fala, Vete! Bem-vindo ao nosso segundo episódio. Hoje nós vamos falar sobre precificação e o problema que assola a veterinária brasileira: leilão de preço. Estou aqui com a minha sócia, diretora da escola e esposa, Cris. Olá, pessoal. Hoje não é agro, mas vamos falar de leilão. Leilão, quando é leilão de boi, é uma coisa boa, né? Mas leilão de preço, o leilão de boi, ele é bom porque a gente só vê os lances aumentar, mas aqui no caso, esse leilão só faz a veterinária se desvalorizar, né? E a gente não está nem falando de quem usa o serviço desvalorizando, é uma desvalorização entre colegas. E é um problema que traz realmente, assim, muita frustração. É o leilão de quem dá menos. Quem dá menos pelo exame de ultrassom, pelo laudo da teleradiologia, pela consulta. Quem dá menos. E esse podcast é para você, veterinário especialista, especializado, que atua como um volante, fixo ou na tele. E eu quero te convidar, se você estiver assistindo aqui no YouTube, você seguir o nosso canal, ativar o sininho. E se você estiver ouvindo no Spotify, seguir o nosso canal. Eu quero começar com essa pergunta aqui, ó. Se o seu concorrente cobra menos e está com a agenda cheia, isso prova que ele está certo? Sempre tem alguém cobrando menos que você, independente de que área a gente esteja. O problema não é quem está cobrando menos, é quem está sendo medido também pela régua do outro. E por que está? Porque preço é uma régua, certo? Sim. E aí essa régua, ela te mede ou não? Eu vejo o veterinário especialista, ele faz a pós-graduação dele, se dedica, estuda. Dependendo do tipo de especialidade, compra os seus equipamentos. Muitos são equipamentos com alto valor, são caros mesmo. E eles, tecnicamente, estão preparados. Mas quando eles vão falar de preço, e qual que vai ser o preço do seu serviço? Ele não olha para isso. Ele não estuda sobre isso. Ele não vai entender a lógica do preço. Aí sabe o que ele faz? Ele fica a maioria. Pô, já sei. Eu vou cobrar o mais baixo, porque isso vai ser mais fácil de conquistar cliente. Até porque, aí começa. Porque os concorrentes aqui, eles cobram barato. Nossa, aqui tem fulano, nunca dá nome, né? Mas sempre critica aquele veterinário que cobra barato. Mas qual que é o preço que ele está cobrando? Por o qual é quais são os critérios que ele utiliza para precificar o serviço deles? Muitos nem pensam nisso. Eles acham que o preço é dar um número. Assim, vou tirar um número da sorte aqui. Mas ele tira baseado no que ele vê, né, dentro do mercado. Ah, fulano cobra X, fulano cobra Y. Ah, eu vou cobrar geralmente do meio para baixo. Difícil alguém cobrar do meio para cima. Tirando muitos dos nossos alunos, onde a gente ensina eles a precificar, os nossos alunos no Imagem Dourada, é difícil. Sempre se leva em consideração assim, não, se eu vou, então eu vou cobrar R$ 10 mais barato, porque aí tem por que eles me chamarem. Né? Porque se eu cobrar o mesmo tanto de fulano, não vão me chamar, será? Será que não? Será que tudo é uma questão de R$ 10 por exame mesmo? Né? Ou seria o caso de você não mostrar porque você não sabe mostrar porque você custa R$ 10 mais caro? O que é mais cômodo? Você cobrar 10 mais barato ou você precisar construir um posicionamento para cobrar 10 mais caro? É mais cômodo cobrar 10 mais barato também e dizer que eu vou cobrar porque o concorrente desvalorizou o mercado. Não é fácil se posicionar e se consolidar.
dentro de um mercado. Você ter postura, você trocar Crocs por um sapato que talvez cause um certo desconforto, mas gera muito mais credibilidade. Você ter que sair de casa e pensar na roupa que você vai usar, ou botar um pijama cirúrgico e uma Crocs que é mais confortável. Você buscar conhecimento para construir um Instagram que realmente traga um olhar diferenciado. Você estudar sobre negócios, correr um pouco atrás. E aí, será que realmente o motivo de eu cobrar R$ 10 mais barato, R$ 20 mais barato, é porque o concorrente faz isso? É porque eu quero ganhar um espaço? Eu não sei como fazer diferente ou eu não quero fazer diferente? Você me fez agora pensar numa perspectiva nova. Então você acha que cobrar barato ou mais barato é uma é uma opção por comodidade? Veja bem, se eu cobro um valor mais valorizado no mercado, é normal que as pessoas estejam esperando mais de mim. Você espera comprar algo mais caro, tem 2 tênis, você compra o mais caro. Você acha que ele vai esfarelar? Não. Você acha que ele vai ter uma alta durabilidade, no mínimo. Uma melhor performance, você não acredita que se você comprou um tênis de corrida, que aquilo ali vai te dar um calo. Você acha que aquilo vai proteger suas articulações. E tudo isso exige o quê? Tecnologia. Investir em tecnologia. Sempre um determinado posicionamento vai exigir um investimento. E o fato é que nem sempre eu quero pagar o preço do resultado que eu gostaria de ter. E eu queria ter. Aproveitar a moda, a onda, vou falar do Manjaro aqui. Parecia que de repente ninguém ligava para ser magro. Tava todo mundo feliz com o corpo, aceitando aquela coisa toda, eu me aceito, eu me amo, né? E aí as propagandas com os diversos tipos de corpos, de repente veio o Manjaro e provou que não era bem assim, todo mundo queria ser magro. Todo mundo queria, mas não queria pagar o preço de ser magro, de ter um corpo atlético. Buscam facilidades, hormônios, dietas malucas, medicações. E aí? É pagar o preço, né? Para eu ter um preço melhor posicionado, eu tenho que justificar isso. E como que eu faço? Então, aqui, essa é uma reflexão para que os profissionais façam. Se ele está fazendo por medo de não ter cliente, por comodismo, ou porque ele não sabe fazer diferente. E para você que quer fazer diferente, que quer melhorar a sua precificação, seu posicionamento do mercado, fica aqui com a gente, porque é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Para quem quer. Não, eu estou no leilão, mas porque quando eu entrei era assim, não me ensinaram nada disso, e tá tudo certo, a faculdade é para ensinar matéria mesmo, né? Anatomia, fisiologia, patologia, a pós-graduação vai ensinar sua especialização, imagem, cardio, pneu, enfim. E negócio se aprende com bons administradores, pessoas que têm grandes negócios, né? Eu não vou buscar dica de como me posicionar com o meu colega que está na mesma corrida que eu. Ele não está um passo à frente, 2, 3. A gente busca conselho e orientação com quem chegou em algum lugar que eu quero chegar. E não com um colega que está passando o mesmo perrengue e vai reclamar das mesmas coisas. Não vai ter solução, vai ter reclamação, chorar pitanga. E eu vou falar como tem um preço valorizado aqui e vou começar contando uma história quando você, meu bem, gente, eu vou ter que chamar ela de meu bem agora, porque ela é minha esposa, é meu bem, Alexandre é meu bem. Então tá, né? Porque agora aqui é marido e mulher. Então você estava grávida do Davi e precisava fazer ultrassom. E você, nessa época, você não estava dando aula no interior, a gente se via no final de semana. E você estava fazendo os seus ultrassons lá onde você estava dando aula. Só que um ultrassom apontou ali algo que poderia dar
indicar algum tipo de problema com o nosso filho mais velho. E aí você me liga, Vicente, estou indo para Vitória para a gente fazer um ultrassom. E é só particular. Eu falei, é mesmo? Não, então tá, então vem. Ó, eu tô indo e é particular. Eu falei, e é quanto que é o exame? Na época era 500 conto. Era R$ 500. Era 12 500. anos atrás. Só que 12 anos atrás era 500 conto. E aí você falou assim comigo, não, é R$ 500 e ele vai fazer o favor de me esperar chegar para fazer o exame. Eu falei, não, peraí então. Peraí, tem um médico que ele vai cobrar 500 conto pelo ultrassom e ele vai fazer um favor pra gente. Uhum. Se a gente tivesse na veterinária, a percepção de valor seria completamente diferente. Ia chegar pro veterinário e falar assim, veterinário, você tá maluco de cobrar R$ 500 numa ultrassom. E é claro que você tem que esperar. E o que eu fiz? Não sou bobo, claro, não sou bobo, não vou contrariar ela, claro, então me tava preocupado. Falei, não, vamos fazer, vamos pagar 500 conto aqui pra ele. E foi muito bem pago. E eu lembro que eu fiz ultrassom, ele foi fazer ultrassom, gente, sério, ultrassom, ele demorou, sei lá, foi 5, 7 minutinhos. E é o seguinte, quando eu sou do diagnóstico por imagem. Quando um ultrassonografista muito experiente, ele faz um exame rápido, é porque a coisa tá simples. Se um experiente tá demorando muito, tem algum problema sério ali. Aí ele foi, fez o exame rapidinho. Não, isso aí tá tranquilo, Davi tá beleza, tá ótimo. E aí vem eu contei essa história que mostra que por que a medicina ela consegue trabalhar preços valorizados, explorando o posicionamento de profissionais, mesmo o plano de saúde difundindo a nível nacional, porque o plano de saúde na medicina é completamente diferente, né? Ele é muito mais agressivo na medicina do que na veterinária, ainda. Agora que nessa época que estamos gravando agora esse episódio. Então, como construir um preço valorizado na veterinária, se inspirando na medicina, sendo que eles são dois mercados diferentes? Eu já vou começar por os maiores erros que o veterinário comete dentro da precificação e de onde que eu encontrei esses erros? Dos estudos que eu fiz, dos mais de 800 alunos que nós temos e quantos que a gente ajuda dentro do processo de precificação, e do MBA e de tudo que eu estudo. Um dos principais erros é o preço ser na base do concorrente. Como que funciona isso? Como eu disse, o fulano cobra 200, então eu vou cobrar 190. Mas tem alguém que cobra 190, então eu vou cobrar 180. Aí ele sempre vai tirando um pouco, aí é o leilão para baixo, né? O leilão é invertido. É o lei de quem dá menos. Eu vou dar sempre menos. E é interessante que ele também olha qual que é quem está cobrando menos e também não cobra. Nesse mercado que alguém cobra 200, se tem alguém cobrando 120, ele não vai cobrar 120. Porque ele também não quer ser titulado como o mais baratinho ali, né? Apesar de alguns até nem se importarem com isso. Mas aí o que ele vai fazendo? Vou olhar para o meu concorrente. Sabe por que isso é um erro? Esse concorrente tá fechando as contas? E existe o medo de cobrar acima e ser chamado de mercenário pelos próprios colegas. Você já sentiu esse medo? De ser chamado de mercenário por alguém, assim? Você já ouviu isso, assim? Não, algum parceiro e tal, e fez alguma piada desse tipo? Porque existe também esse medo do que vão pensar. Aí já que ele contou história minha, então eu vou contar para vocês a história dele, vai. Tá valendo, não tá valendo? É isso mesmo? Não é isso? Abri precedente. Eu abri É. precedente. Eu abri. O que que acontece? Quando eu o conheci, ele rodava volante, né? E como eu morava em outra cidade, quando eu chegava aqui no sábado cedo, eu acabava rodando o volante com ele aos sábados, na parte da manhã, não é isso?
E creiam, por vezes ele fazia, ele estacionava longe da clínica, certo? E eu tinha que ir andando até a clínica, um bom pedaço, gente, mas tinha uma vaga lá na clínica, lá na frente, do lado, por que que você não colocou? Ah, é que eu troquei de carro. E assim, eu tenho medo do que o pessoal vai comentar que: "Ah, eu tô rico e tal", e aí querer usar isso contra mim. É. Ele tinha medo do que iam pensar, porque ele tinha trocado de carro. É como se eu fosse proibido ter sucesso financeiro, sabe? Eu estava super feliz. Era um Corolla, né? Até passeando de Corolla com você, né? Tal. Mas eu realmente ficava ali preocupado. Falei, pô, vou parar de Corolla ali. Então o veterinário vai ver, vai achar que eu tô bem e não vai me chamar. Eu tinha isso Vai pedir pra mesmo. baixar o preço. Mas é importante, porque eu chego agora e eu mudei minha mentalidade. Mudei. Eu me, eu me apossei da nossa profissão, sabe? Onde eu sou um veterinário valorizado. E eu me enxergo como um médico. Então hoje eu tenho orgulho de falar assim: não, eu ganho tanto quanto um médico. Eu sou muito importante. E preço está relacionado sobre isso. Sobre a segurança também do que você entrega. Porque se você tem. Vamos falar sério aqui, né? Agora não é meu bem, não, agora é Cris. Cris, vamos falar sério. Se eu também tenho um preço valorizado, eu tenho que sustentar isso. Sim, o preço posiciona. Eu tenho que mostrar isso. Quando um cliente vier falar assim, não, mas você é muito caro. Eu tenho que saber o que falar. Saber sustentar. Eu tenho que sustentar aquilo. Eu tenho que aprender a quebrar essas objeções. Mas antes de quebrar essas objeções, eu também preciso quebrar a minha crença. A crença de que o veterinário é proibido de ganhar dinheiro porque ele tem que trabalhar pelo amor, pela caridade, e que se eu também ganhar, a minha própria classe vai ficar contra mim, vai me julgar. Esses dias estava, tinha um post no Instagram que estava falando sobre quanto cada especialista ganhava. Um valor médio, assim. E todos os especialistas estavam lá, era uma comparação entre os especialistas, sabe? Aí estava o ortopedista, anestesista, diagnóstico por imagem e tal. E todos os valores que estavam ali, tudo acima de 8.000. Você tinha que ver os comentários que estavam ali, feitos por veterinários. Eles estavam criticando o post. Dizendo que era um absurdo dizer que um veterinário pode ganhar aquilo, gente. Ah, que o post não estava de acordo com a Que realidade. não estava de acordo com a É realidade. porque ele tem que estar de acordo com a realidade de quem ganha menos, não pode estar de acordo com a Exatamente. realidade de quem ganha mais. Exatamente. Exatamente. Mas nós estamos em 2026. Agora, quando a gente está gravando agora esse episódio. E, pô, e a veterinária nacional, olha como a medicina veterinária vem ocupando a sua posição dentro da sociedade. Olha quanto os pets estão sendo importantes. Quanto que as famílias estão dispostas a, a investir e a dar o que é de melhor para aquele paciente. A Z-Dog que o diga, né? A Z-Dog. Né? Quer dizer, agora tem grife, né, de roupa, de acessório. É grife. É. E na veterinária não. E o veterinário não, ele tem que cobrar menos do que uma coleira. Menos que uma coleira. E aí? Polêmico, hein? O que que vocês acham disso aí? E inclusive a Z-Dog, ela tem uma linha que ela fez em parceria com a Reebok. E são coleiras mais esportivas e tudo mais, assim, a gente vê, vários acessórios diferenciados, não é? Por quê que essas grandes empresas investem tanto
nesse marketing, nesse posicionamento de produtos caros para o pet. Eu, depois que eu comprei uma Zidog para Duda, ela anda até mais imponente. Ela já tá. Quando eu boto assim, Duda, você tá de Zidog, hein, minha filha? Se comporta como tal. Então a gente vê que o responsável, né, que antes chamava de tudo, agora é responsável, o responsável ele quer investir em quem está sabendo mostrar que, ao investir naquilo, ele tem um grande valor agregado. Agora, para quem não sabe, ele vai sempre chorar o precinho para parcelar em tantas vezes, e tá caro, e tá isso, e tá aquilo. Então, a gente não fica chorando lá na loja da Zidog. Você não fica chorando no pet shop. No máximo, você fala assim, à vista tem desconto? Mas você não fica assim, nossa, mas é um absurdo a Zidog tá cobrando o conjunto, vai, coleira mais peitoral mais a guia. Tá dando aí uns R$ 350. Você não fica lá chorando. Você fica doido para comprar uma. Esperando a oportunidade de finalmente ter uma, né? Olha lá as mais baratinhas, mas na primeira oportunidade, se puder, você paga uma Zidog. Então, assim, por quê? Porque ela se posicionou como um artigo de luxo. E você vê profissionais extremamente capacitados se posicionando realmente como um profissional comum. Bom. Se você se posiciona como comum, você cobra comum. Tem as coleirinhas lá que você não sabe nem a marca. Custa o kitzinho R$ 80. E esse é um segundo erro que eu vejo na precificação, porque o primeiro é se basear na concorrência. O segundo é ele ceder à pressão do desconto. E como nós estamos falando aqui de veterinário especialista, nós temos, vamos chamar assim, 2 clientes chorões, tá? 2 clientes chorões. Temos um tutor, cliente tutor, e temos um cliente veterinário. Então, ó, veja, vamos colocar um cardiologista. Um cardiologista, ele pode atender o tutor, certo? Que é o cliente final. E ele pode atender uma clínica veterinária para fazer os ecos e terceirizar a especialidade. Qual cliente você acha que costuma pedir mais desconto? O cliente tutor ou o cliente veterinário? Bom, tem especialista que trabalha mais diretamente com o tutor. E tem especialistas que às vezes mal vê o tutor, o responsável pelo pet. Porque ele trabalha diretamente com os veterinários. Então, dentro aí vai um pouco assim, mas vamos pensar. Ainda que para o veterinário que especialista que trabalha com o veterinário que atende, né? De prestador de serviço para prestador de serviço. O tutor, ele chora muito na hora de pagar o exame, ou quem chora mais é o veterinário que está cobrando do volante que está ali na clínica dele. E aí? E aí, você que está nos ouvindo aqui? E aí? E aí? Quem chora mais? Quem que vocês acham que chora mais? Quem chora mais? Quem que é o mais chorão? Mais chorão. Mais chorão do É o desconto. chorão do desconto. Não é um dado estatístico esse aqui que eu vou dar, tá? Não está publicado em nenhum lugar, não. Mas eu vejo muito veterinário especialista se queixando que a clínica fica ganhando desconto. Porque o que acontece? Quando você oferece um serviço terceirizado para uma clínica, a clínica cobra do tutor. Então, geralmente, a clínica cobra um valor a mais. E esse valor a mais justifica-se pelo espaço que está sendo utilizado, a limpeza, às vezes a clínica oferece alguém para ajudar, certo? Até aí, tudo bem. Só que você concorda comigo que também é interessante para a clínica cobrar, além do custo, um pouquinho a mais para ela também ter um lucro? E você concorda comigo também que é interessante para a clínica por exemplo, um volante cobrar barato para ela conseguir aumentar a margem dela? Quando eu falo margem, aumentar a margem de lucro dela sobre um exame terceiro. É porque essa margem
Essa margem aí, por vezes, extrapola e o E eu já ouvi o clínica, responsável eu não já vi sabe que ele tá clínico pagando. veterinário falar assim: "Não, eu chamo o volante aqui e eu cobro em cima, mas eu tenho prejuízo". Mas Eu que ainda tenho prejuízo? prejuízo, Mas que prejuízo? Porque ele não teve que fazer investimento nenhum, ele só fez uma prejuízo. ele só fez uma ponte, uma ponte. Uma E sala aí que estaria sobrando vazia mesmo, e lógico o que aluguel não aqui custa. eu estou explicando um contexto aonde também as clínicas veterinárias, elas pressionam um volante. Elas pressionam. Aí sabe o que é que acontece? Outro revés da precificação. Muitos volantes seguem uma jornada para abrir um ponto fixo. Só que eles abrem um ponto fixo com a mentalidade volante. E aí, quando eles abrem um ponto fixo, como que eles precificam? Eles precificam no valor que eles recebem, mas não o que o tutor paga. Aí eles abrem um ponto fixo, eles meio que revelam o valor real do exame para o mercado, né? Exemplo, o volante cobra R$ 200 no volante. Aí ele abre um ponto fixo, quanto que é meu exame? É R$ 200, então o exame no ponto fixo é R$ 200. Aí ele revela isso para o mercado. Só que o tutor está acostumado a pagar R$ 340. E aí esse volante ele não consegue também explorar isso. E muitas vezes ele abaixa o preço lá no ponto fixo para tentar ganhar encaminhamento. Aí a clínica veterinária não ganha comissão, aí fica essa loucura É. na precificação. E eu aqui agora, a proposta desse podcast é nós fazermos clareza de como virar isso. De como você consegue trabalhar, explorar todo o potencial de valor do seu serviço. Que é sobre isso. Valor justo. Que permita com que esse profissional, esse veterinário especializado, continue se especializando, continue tendo poder de compra de bons equipamentos, continue trabalhando, vendo dinheiro na conta, porque tem gente que está trabalhando com a agenda cheia, mas não tem dinheiro na conta. Por quê? Precificação está errada. Eu vou até te perguntar, como é que tá? Você trabalha muito, está sobrando pouco dinheiro? Já vou te dizer, o problema está na precificação. Porque se você precifica correto, você vai trabalhar muito e vai sobrar muito. Vai sobrar, né, vai sobrar. Existe um nível de satisfação. Existe um nível de satisfação quando você sente que você está cobrando de forma adequada. E só há um jeito de crescer. Só há um jeito de crescer, de você poder investir no próximo passo, você poder cada vez mais ajudar, você exercer a sua profissão, a sua o seu dom de curar, de levar diagnóstico, de levar a cura, é você crescendo profissionalmente. Você tendo um tempo de qualidade, não é isso? Para cada consulta, para cada procedimento, para elaborar os resultados, dar os laudos. Nessa correria de ter que fazer muitos, porque você cobra pouco, e aí precisa lotar demais, o pet, o paciente, ele sai prejudicado. Ele sai prejudicado. E aí, uma coisa que deveria ser colocada em primeiro lugar, que é a vida, e aí passa a ser o financeiro. Não tem mais tempo para nada. Essa palavra, nossa, eu não tenho tempo para nada, é muito forte. E às vezes até se inscreve numa pós-graduação, mas não consegue assistir direito, falta, não consegue ter um nível de entrega, participar, porque está nessa corrida aí, de tentar fazer mais porque cobra pouco. E aí a gente teve um caso de uma entrevista que eu fiz com uma pessoa, e aí ela falou para mim: "Apareceu uma boa oportunidade". Falei: "É mesmo?". É uma clínica grande, uma clínica popular, e quando ela falou essa palavra popular, eu falei: "Nossa, lá vem, porque
as pessoas estão chamando, colocando esse nome, muitas vezes mas muitas vezes é uma jogada de marketing, para que as pessoas acreditem que ali dentro vai sair tudo mais barato, né? Popular. E aí é o seguinte, eu entro com meu ultrassom, tinha até um Logic, e vou ganhar, a oportunidade de eu ganhar no volume. Eu vou atender todo dia lá, de manhã, de tarde, com o meu ultrassom e vou ganhar, acho que R$ 30 por laudo, por exame. Aí eu falei, era uma mulher, eu falei, e o que te impede de fazer unha de gel e ganhar 150? Você fala mesmo, você fala mesmo. O que te impede de fazer unha de gel e ganhar 150? Porque a gente trabalha por reconhecimento. A gente trabalha para sentir que está crescendo, que a gente está salvando vidas e tudo mais. E aí, tá de brincadeira, R$ 30 por laudo para estar lá presente fisicamente, porque a gente ouve falar de R$ 30 por laudo da teleradiologia. É comum R$ 30 por laudo na teleradiologia. Que tá bem defasado, mas Que está defasado, mas você faz da sua casa, você não tem que ter o aparelho, você não paga seguro, você não se desloca, você tem uma produtividade muito maior ali, né? Faz o seu horário, mas ela estaria fixa de manhã e de tarde com o aparelho dela, um baita de um aparelho que ela investiu o que ela respondeu? para ganhar. O que ela respondeu? Ela falou assim: nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, então começa a pensar. Porque daqui a pouco você está em burnout. E se você fizer unha de gel por 150, você pode trabalhar muito menos, né? Ganhar mais e ninguém vai ficar te perturbando. Calma, Vete, não vai pra unha de gel agora, não. Calma, não vai, não. Chega um momento que a gente precisa repensar no nosso propósito. Verdade. Porque a gente tá ali fazendo, e só abaixando, e só diminuindo, e só se reduzindo ao quê? Será que eu tô no lugar certo? Será que então realmente eu escolhi isso daqui? Ou eu mudo? Sabe qual que é a virada? Vete? Eu vou falar pra você a virada, tá? Lembra que eu te contei da história do meu bem? Do meu bem com o Davi, que foi fazer o ultrassom? Aí ela começou a contar pras amigas, né? A mulher gosta de contar essas coisas pras amigas, né? Aí eu precisei fazer um ultrassom. E eu fiz ultrassom com o Dr. Coridon. Aí ela já começou a trazer um status ali. Não, quem fez ultrassom é o Dr. Coridon. Quem é o Dr. Coridon? O Dr. Coridon é um dos melhores ultrassonografistas que tem aqui da região e do país, que trabalha com ultrassom gestacional humano. Tem cursos e tal. E aí ela começou a explorar. Foi um motivo de status, e foi com desconto há 12 anos atrás. E é isso que o veterinário, a virada da precificação do veterinário, tem que acontecer aqui, ó, na mente. Na mente. Primeiro, de parar de criticar os colegas que estão cobrando um preço adequado. Tudo na veterinária, boa parte da tecnologia na veterinária é herdada da medicina. Sabe o que significa? Que o preço é o mesmo. É isso. Um equipamento, vamos falar de ultrassom, um equipamento de ultrassom estacionário, ele é o mesmo preço na veterinária ou na medicina. Não tem como você dar PCD, né? Sabe, PCD? Você chegar e falar assim, tem um desconto de PCD? Não tem no carro PCD? Não tem como. Eu sou veterinário, tem desconto de veterinário? Não, veterinário não é PCD. Ao preço de pós. O preço de pós. Quanto que é um preço de uma pós-graduação? Não, mas é porque eu sou veterinário. Sim, é pós de veterinário mesmo. Para você, veterinário. Preço em média é o mesmo preço. O preço dos aparelhos de ultrassom, de raio-x, de endoscopia. Então, tem diferença de preço. Tem que mudar a mentalidade. Começa aqui a virada. O preço do aluguel pelo estabelecimento. O preço do aluguel. Aí você vai alugar, fazer um ponto fixo, aí você... Não, é porque eu sou, Você vai pagar o preço eu da sou média daquele veterinário. mercado. Tem como você dar um descontinho, não? É. Não, ô, meu amigo. Você não é veterinário? Nossa, aí se você falar com um leigo, eu falo, pô, mas você é veterinário, né? Tá todo mundo aí ganhando dinheiro com veterinário. Sim, mas o próprio veterinário, ele acha que ele não pode. Então começa daqui, essa virada. Próximo passo.
começa a precificar pelo resultado que você entrega e não pelo exame que você faz. Na prática. Aí, o meu ultrassom custa R$150. Vamos falar de raio-x. 2 projeções custa R$150. Tirei um dos 150 da cabeça aqui. Custa... então o cliente paga R$150 por 2 projeções, é isso? Ou o cliente está pagando por uma pneumonia? Por uma luxação da ATM? Por uma cardiopatia? Por uma fratura? Vocês entenderam a diferença? Você não precifica... o preço... o preço do eco é... Então, vou precificar pelo eco. Você vai precificar o resultado que você entrega no eco. Então, quanto que é o meu eco? É R$290. Por que R$290? É pelo resultado que eu entrego. Mas tem eco que é mais barato. E aí, o que você vai dizer? Se eu falar, mas tem um concorrente que ele cobra mais barato. É muito comum. Já aconteceu com você? Você ia oferecer o seu serviço e tal, e a primeira coisa que fala assim, manda a sua tabela de preço. Quanto que você cobra? Aí você cai na esparrela de falar. Isso é uma dica, né? A gente sempre mostra valor para depois mostrar preço. Mas aí, quando você falou o seu preço, o veterinário falou assim, nossa, aqui estão cobrando... ele fala um valor mais barato. E aí? O que você respondeu? Já aconteceu isso aí com você? Me fala aí, o que você respondeu na hora que te falaram isso? Quero saber. Eu vou falar o que eu falo. Mas antes eu vou dizer o que não falar. Você nunca fala que o preço do outro é mais barato porque o dele é ruim. Você nunca vai dizer. Você nunca vai colocar o preço do outro é ruim porque o serviço do outro é ruim. Você vai fazer uma engenharia reversa. Você só vai falar do seu e por que o seu é tão bom. Eu tenho uma segunda dica do que não falar. Que você paga, que a gasolina tá tanto, que a parcela do aparelho é tanto, que tem o seguro, que você investiu no aparelho mais caro. Fazer ali uma lista de custo, né? A lista de custo. A lista de custo também. Não justificar. Não justifica. Sabe por que não adianta você também listar os seus custos? Porque o cliente vai falar assim, cara, e daí? Eu também tenho os meus custos e você é um custo para mim agora. Fulano também tem um aparelhão. Fulano também tem aparelho, fulano também faz gasolina, então paga imposto, né? Alguém paga imposto. Não, mas todo mundo paga, isso é uma coisa. Então, dessa forma, você não consegue justificar. Quando um cliente perguntar para você por que o seu é mais caro do que o outro, é a hora de você mostrar o valor do seu serviço. Que valor é esse? É a segurança que você entrega. É a disponibilidade que você tem. É a sua capacidade de comunicação para passar o resultado para alguém. Habilidade de comunicação. É o nível de discussão que você vai ter com seu colega veterinário, independente da especialidade dele. Onde dentro dessa discussão, a tomada de decisão vai ficar clara. Tudo isso justifica. Como você apresenta os resultados. Como você apresenta, o tempo que você libera o resultado, a qualidade do laudo que você entrega, a qualidade do tratamento que você entrega, o suporte que você dá pós-atendimento, pós-exame. Esse conjunto de pequenas ações cria um valor. E esse valor passa a ser justificado. Então é dessa forma.
Então, quando um cliente na prática chega para mim e fala, pô, mas Vicente, por que o seu exame custa mais do que os outros? Eu falo assim, eu não posso falar sobre o serviço dos outros, mas eu posso falar da qualidade que você vai ter aqui agora. Eu te garanto que o exame que você vai fazer comigo agora, você não fez com ninguém. Aí o cliente ele já fica meio assim, né? Será? Aí é a hora também que a gente tem de sustentar isso. E a gente realmente se entregar para o paciente, se entregar para o caso, tá disposto a estar interagindo, conversando, agregando valor. Não somente ali, né, no exame, olha aqui meu aparelhão, as coisas que eu tenho. E para você sustentar, não dá para você se sentir um impostor. Você já se sentiu impostor? É muito comum a síndrome do impostor na medicina veterinária. E é uma característica, a gente vê muito isso. Então a gente só sustenta aquilo que a gente tem. E, e você vê que isso não tem a ver com todo aparato técnico, não. Com quantas pós você fez, especialização, o aparelho que você comprou. A síndrome do impostor pode atingir a pessoa com o melhor currículo que tiver, se ela não conseguir sentir realmente o impacto que ela pode causar e fazer com tudo aquilo que ela aprendeu. Que ela merece, ela se achar merecedor de colher o fruto de tudo que ela plantou. Se achar merecedor. Então, por isso que muitas vezes, teve uma vez que uma aluna entrou no programa, e aí ela fez a consultoria e tudo mais, ficou apaixonada. Falou assim: agora eu não dou um passo sem falar com vocês. Aí ela falou assim: não, é que eu tinha medo de vocês serem coaches. Mas aí eu pensei, bem que você precisava de um. É um preconceito contra a palavra mentalidade. Quando você fala assim, mentalidade. Ah, esse negócio de mentalidade. Aí fala que fulano parece um pastor e fica querendo. É justamente esse tipo de pensamento que te afasta dos seus resultados, esse preconceito. É o mesmo preconceito que o seu cliente faz quando você quer cobrar mais caro, quando você quer se posicionar. Ele fica ali desmerecendo o seu serviço, dizendo que mas fulano não tem custo nenhum, não tem que pagar aluguel e isso, é a gente que faz isso. Ele recebe limpinho quase, assim. E ele fica ali fazendo aquele monte de julgamento. Então, a gente tem que parar também de julgar essa questão de mentalidade, do quanto eu trabalho dentro de mim, a permissão que eu tenho para eu ganhar mais, o meu merecimento. E a gente vê que pessoas que ganham muito pouco, eles têm um nível de permissão muito baixo. E quando surge uma oportunidade, ele caga aquela oportunidade. Porque ele não se sente capaz. Ele tá sempre. Ele já tá bem. Aí a gente vê, às vezes, uma pessoa, um profissional bem. Aí, não. Aí eu vou me afiliar com um plano. Mas você fala assim, mas fulano, você já não tá tão bem sem o plano. Não, é pra eu ver, pra eu abrir aqui. Você vê. Medo, né? Medo. Ele poderia abrir as portas de mais jeito. A agenda já tá lotadíssima. Já não tem mais tempo. Já poderia ser o preço filtrar um pouco mais. Não, então, peraí, a cirurgia comigo é tanto. Ninguém vai no Albert Einstein esperando que vai pagar o preço dos hospitais da região dele. Você não vai para São Paulo para o Albert Einstein achando que você vai pagar. Você vai esperando pagar mais, mas você sabe que lá você quase que tem certeza que você vai ser bem atendido. E preço não posiciona. Preço posiciona. Isso é tão verdade que é muito comum eu pegar veterinários, especialistas, experientes no mercado, com preço estagnado. Às vezes 2, 3, 5. O caso mais crônico que nós pegamos aqui na escola foram 7 anos sem um reajuste. Sem medo. E não reajusta por quê? Uma profissional excelente.
Medo. Inclusive, essa profissional, uma das melhores profissionais da região, quiçá, é a maior referência. Sim. Mas também, depois que a gente mostrou para ela que ela estava estagnada, que ela podia seguir em frente e fazer o plano de projeção de reajuste de preço que nós trazemos aqui dentro da escola, ninguém parou ela. Aí ela correu atrás do tempo perdido. E aí ela compensou isso. Mas imagina um profissional desse. Percebe como a precificação, ela precisa iniciar com um trabalho de mentalidade do veterinário? Então... Ele olha mais para dentro do que ele pode oferecer, do que ele tem de diferencial. E é claro que sim, dependendo de que estágio da sua carreira você está, você não vai ser o maior preço, mas você também não precisa ser o menor preço. Não é porque você vai entrar no mercado hoje que você vai cobrar menos do que o que cobra menos. Não é. Também não. Você não tudo bem, não, eu já fiz uma autoanálise e não tenho condição de oferecer a segurança, a experiência, nível de discussão e tudo mais que o profissional mais capacitado daqui oferece. Mas aí, se o profissional mais capacitado da região não está com um preço mais valorizado do mercado, ele também ajuda a criar uma distorção no mercado. Ajuda, porque as pessoas... Ele contribui, aí ele mesmo vai lá e critica quem está entrando mais barato, mas ele não consegue enxergar que ele que está distorcendo o mercado, porque se ele já é uma referência, o preço dele tem que estar lá em cima. Ele tem que estar com o preço do Coridon. Ele tem que ser o Coridon da região dele. Ele que tem que ser. Talvez, é uma responsabilidade. Se conseguir cobrar 500 conto igual o Coridon, tá bom. 2012, né? Tá bom, mas não precisa ser os 500 reais. Mas que o preço esteja reajustado com o momento financeiro do país que está hoje. Às vezes, é uma pessoa que... a gente tem que entender que as referências do mercado, elas têm uma responsabilidade para além do mundinho dela. E isso, o CDVET, que é a nossa empresa física, né, que muitos não conhecem, ele trabalha muito isso. Qual a minha responsabilidade no mercado como a maior referência? E não só a minha responsabilidade da minha própria empresa, do meu querer, do meu fazer. Porque quando a gente cresce, a gente tem essa responsabilidade de elevar toda a medicina, de ajudar aquele mercado a crescer, a se valorizar e as pessoas, porque tudo subiu de preço, os aparelhos, as pós. Então não adianta se eu fico ali no mínimo, eu quase que impeço as pessoas que estão chegando nova de conseguir crescer, de ter amor por aquilo e ver aquela profissão que permite ela ter bons planos de saúde para o filho, ter uma escola dos sonhos que ele gostaria de pagar, ter a casa própria. Não vai dar para realizar os sonhos, vai viver ali tapando buraco. E quem está mais experiente tem esse legado para deixar para o mercado também, né? Então, eu vou fazer uma recomendação prática, que nós estamos chegando no final do podcast. Daria para a gente falar mais ainda aqui, mas eu quero dar uma recomendação prática. Então, já entendendo, perceba aqui, entendendo que erros comuns na precificação está relacionado em copiar o concorrente sem realmente saber se o preço que o concorrente está cobrando é saudável ou não. É precificar o exame ou a consulta ao invés de precificar o resultado que entrega. E ficar dando desconto reativo só porque o cliente pediu, falou que o preço está... O cara não está como dar desconto, o veterinário já vai abaixo preço, já entendendo que isso é um erro. Eu quero dar uma recomendação prática. Se você está começando agora no mercado, você vai se referenciar por quem está cobrando mais. Então pega qual que é o maior preço no mercado da sua região. Vê lá, faz lá começa pede pro seu tio, pro seu irmão, pro seu primo, começa a ligar para entender
dentro daquilo que faz, qual que é a faixa de preço que geralmente o pessoal está cobrando. Você vai encontrar o valor mínimo e o valor máximo. O que você vai fazer? Você vai se referenciar pelo máximo e você vai entrar o mais próximo do máximo. E aí você vai entregar, você vai tomar vai ter a intenção de agregar valor, entregando confiança, disponibilidade, ter boas discussões de caso no seu serviço. Isso vai ser suficiente para justificar o seu preço. Isso se você estiver começando. Agora, se você já está mais tempo no mercado e a sua agenda está cheia, você está ouvindo esse podcast agora? Já na próxima semana, já programa um reajuste no preço. Já pode programar um reajuste. Reajuste de quanto, Vicente? Um reajuste de 10 a 20 reais. Mas começa um pouquinho. Dentro do volume que você atende, isso já vai trazer mais receita, vai melhorar sua margem de lucro e vai começar a fazer uma triagem dos seus melhores clientes. E o período de julho é um bom período. Às vezes ele pode estar ouvindo aqui em um outro momento, É né? verdade. Ele pode estar ouvindo em um outro momento. Mas quando ele está nessa etapa, se ele está Independente no do primeiro, momento. independente de qual trimestre do ano que ele Verdade. tiver, Sim. ele pode colocar isso em prática, que não vai dar erro. Só vai dar bom. E assim, ó, para te ajudar com o medo. São 800, quase 800 alunos hoje na escola Improved. Até hoje, eu não vi um aluno meu que a gente orientou e falou, reajusta o preço, e ele voltou, perdi todos os meus clientes. Tô mais pobre. Não, isso... A gente tem que entender que existe um período de adaptação. Mas aquele que entende o que está fazendo, sabe como está fazendo e prospera, todos estão melhores do que antes do reajuste. Então, esse medo, ele é muito insegurança do que, de fato, realidade. E aproveita que você se inscreveu e ativou o sininho, considerando esses pontos que trouxemos hoje no podcast, os erros da precificação, de copiar o concorrente, de precificar pelo exame, de dar desconto reativo e dessa virada de jogo. Trabalhando a mentalidade, se permitindo ser um veterinário mais valorizado e começar a precificar pelo que tem de melhor e mais valorizado no mercado, entregando segurança, confiança, disponibilidade, discussão de casos em alto nível, com clareza de tomada de decisão. Me diz aí, o que você acha? Você acha que o veterinário precisa fazer essa mudança mesmo? Ou não? Escreve aqui nos comentários. Gostou, Vete, desse episódio? Então segue o nosso canal aqui no YouTube, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo com seus colegas veterinários. Se você estiver ouvindo no Spotify, segue o nosso canal, que nós vamos toda semana estar postando mais um podcast aqui para você, veterinário especialista, volante, fixo e da tele. Valeu! A gente se vê no próximo episódio.